juntos, clamando a presença de Deus sobre este lugar. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco sobre um tema muito importante para a vida da igreja, que é o batismo no Espírito. Então, desde já quero dizer a vocês que as intercessoras estão espalhadas pela igreja, não é? Fica de pé a intercessora, as intercessoras aí com o jalequinho azul. Se você, no decorrer do grupo de oração, quiser receber oração, elas estarão disponíveis para rezar por vocês. Então vai ter intercessora aqui no mezanino, não é? Em todos os lugares aqui da igreja, só você procurar ela ao longo do grupo de oração, se você quiser então receber oração. Vamos lá, meus irmãos, pegue aí a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 36. Lucas, capítulo 1, versículo 36. Amém ou misericórdia? Amém. Muito bem, então acompanhem aí comigo. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que era tida como estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Repita isso comigo, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Diga isso com fé, porque para Deus nenhuma coisa. Ai, está muito fraco, só as mulheres, vamos lá, mulheres, digam isso. Vamos lá, homens, não me faça passar vergonha. Vamos dizer juntos. Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta noite para testemunhar o impossível de Deus em nossas vidas. Porque para Deus nenhuma coisa é impossível, e isso não estou tirando da minha cabeça. É a palavra de Deus que nos diz. Aqui, esta frase é tirada da visita do anjo à Virgem Maria. Todos nós conhecemos muito bem essa passagem. Nossa Senhora, que era tida em casamento a São José, que amanhã vamos celebrar o seu dia, não é? São José operário. O anjo chega até ela e diz que ela vai ser a mãe de Jesus. E para ela entender que é obra de Deus, o anjo fala que Isabel, que já era uma mulher que tinha uma idade avançada, era estéril, agora estava grávida também, porque Deus é mestre em realizar o que é impossível aos homens. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Deus. Amém. E nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, para pedir o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é de fato quando nós experimentamos o impossível, quando nós experimentamos o extraordinário de Deus. Nós estamos nesse período pascal, esse período de graça, onde Jesus é ressuscitado, Jesus vence a morte. Por isso aqui está o círio pascal aceso, porque o círio pascal representa a luz de Cristo que ilumina as trevas do nosso coração. O nosso Deus que venceu a morte é capaz sim de fazer o impossível na sua vida, e é por isso que você está aqui nesta noite, para experimentar o impossível de Deus. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão. Se for uma mulher, se diga minha irmã, obviamente, não é? Abra seu coração, porque hoje Deus vai falar com você. Porque como nos diz a palavra, fala aí para o irmão do lado, porque como nos diz a palavra, para Deus nada é impossível. Amém, igreja? Então nós hoje vamos pedir este impossível de Deus. Nós que recebemos o batismo, lá quando a gente era criancinha, o padre foi e jogou a água sobre a nossa cabeça, disse o nosso nome e disse: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois lá na nossa adolescência, na nossa juventude, recebemos o sacramento da crisma, que é o dom do Espírito. Hoje nós vamos clamar o batismo no Espírito.
inspirados na palavra que o saudoso Papa Francisco deixou para nós. Papa Francisco, lá em seu documento Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, vai dizer: buscai ter um encontro, renovar o encontro pessoal com Jesus. Quando nós renovamos o nosso encontro pessoal com Jesus, nós experimentamos o impossível de Deus na nossa vida. Quando nós renovamos este encontro pessoal com Deus, compreendemos que Deus nos ama, por isso nos escolheu. Compreendemos que dentre tantas coisas, tantas pessoas, tantas situações, tantos tempos que se passaram, hoje e agora, Deus escolheu você para fazer o impossível em sua vida. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós compreendemos que Deus é tudo para nós. Ainda mais do que isso, o Papa Francisco depois vai dizer para que toda a igreja faça a experiência do batismo no Espírito. O que é o batismo no Espírito? Não é que a gente vai ser batizado de novo. Não é que a gente vai receber um novo sacramento, porque o sacramento que a gente recebeu quando era criança não era válido. Não, não é isso. O batismo no Espírito é quando nós tomamos posse da graça que nós recebemos quando fomos batizados nas águas. É quando nós tomamos posse da graça que nós recebemos da igreja. Quando nós tomamos posse do nosso Deus que vence a morte para nos dar uma vida nova. Ser batizado no Espírito, meus irmãos, é entender que Deus é o Deus do impossível. Vai dizer para nós a palavra de Deus. Abre aí você também a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer assim o autor sagrado para mim e para você nesta noite. Todo mundo achou aí? Atos, capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Veja, meus irmãos, essa é a promessa de Deus para nós. Nós seremos batizados no Espírito. Quando o autor sagrado fala para não se afastar de Jerusalém, Jerusalém aqui é a imagem da igreja. É na igreja, é aqui, é agora que nós recebemos o batismo no Espírito. E o que é ser batizado no Espírito? É de fato ser inundado. É ser totalmente envolvido pela ação de Deus. Eu pedia para o Alex, muito obrigado Alex, preparar aqui uma mesinha para dizer a vocês. Veja, aqui nós temos essa jarra com água. Não basta só essa jarra ter água, e essa água aqui foi derramada na sua cabeça no seu batismo. O batismo no Espírito é quando a gente pega este pano que está totalmente seco, e inunda, mergulha este pano aqui, de forma que já não tem mais água no recipiente, e a água está toda neste pano. Se você apertar a toalha, vai sair água, porque a toalha sugou toda a água que estava aqui dentro. E a toalha não mudou, ela continuou com as suas fibras, ela continuou com o seu tecido. Assim é a alma de quem recebe o batismo no Espírito. Fica inundado de Deus. É mergulhado dos pés à cabeça. Toda a essência da pessoa é envolvida no oceano da graça de Deus. Quando nós clamamos o batismo no Espírito, é isso que acontece conosco. A gente deixa de ser um pano qualquer, a gente deixa de ser um pano amassado, um pano seco, para ser um pano inundado da água de Deus. É isso que nós vamos pedir esta noite, para que Deus tire toda a secura de dentro de nós e derrame dos céus a sua água santa, que nos santifica, nos dá uma vida nova, que é o batismo no Espírito, porque isso é promessa de Deus para a igreja. O autor sagrado diz isso. Deus promete, e se Ele promete, Ele cumpre. Qual é a promessa de Deus para nós? Receber o Espírito Santo, receber o Espírito em plenitude.
Existe um movimento, sempre quando um navio fica pronto, as pessoas que fizeram aquele navio, a tripulação, todos aqueles que vão usar aquele navio, seja para passeio, seja para trabalho, usam uma expressão para inaugurar o navio: batizar o navio. Não sei se você já ouviu essa expressão. Como é feito? O navio fica lá na beira da praia, alguns metros longe do mar, e debaixo do navio ficam algumas cordas, ficam algumas madeiras, para que ele não tenha contato direto ali com a areia, porque a areia vai estragar o navio. O navio não foi feito para a areia, foi feito para a praia. Então, quando o navio fica totalmente pronto, o que é que eles fazem? Eles cortam todas as amarras, eles tiram tudo aquilo, e com muita força eles empurram o navio até a água. E quando o navio chega na água, ele começa a andar e ir cada vez mais adiante. A mesma coisa é com você. Você não nasceu para ficar amarrado. Você não nasceu para ficar preso na areia. Você nasceu para mergulhar na água de Deus. Pode aplaudir, porque isso é verdade. Você nasceu para ser batizado no Espírito, porque essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa para a igreja. Você não nasceu para ficar amarrado no pecado. Você não nasceu para ficar preso na areia. Você nasceu para estar na presença de Deus por todo sempre. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E é por isso que você veio aqui nesta noite, para experimentar o extraordinário de Deus. Quando nós experimentamos este extraordinário de Deus, nós fazemos ressoar as palavras do Papa Francisco sobre nossas vidas. Nós nos encontramos novamente com o Senhor. Se nós nos encontramos novamente com o Senhor, nós entendemos perfeitamente o que o anjo disse a Maria: para Deus nada é impossível. Ainda que você, meu irmão e minha irmã, esteja aí todo amarrado com o pecado, ainda que você esteja todo envolvido com o lamaçal do pecado, se você quiser, se você abrir o seu coração, hoje Deus pode te lavar. Hoje Deus pode te libertar. Basta você pedir, porque para Ele nada é impossível. Veja como nós somos privilegiados, como nós somos amados por Deus. Santo Agostinho vai explicar muito bem sobre o mistério da Santíssima Trindade. Ele vai dizer que Deus Pai é o amante, Deus Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor que une aquela perfeição da Santíssima Trindade. Ser batizado no Espírito é experimentar profundamente o amor de Deus sobre nossas vidas. Ainda que tenham dito para você que você não tem valor, ainda que tenham dito para você que você é um zero à esquerda, ainda que tenham falado para você que você não é ninguém, meu irmão, em nome de Jesus, renuncie essas palavras, porque você é alguém, você é especial, você é amado por Deus, e hoje você experimentará este amor de Deus em sua vida. Dedilha para mim. Ser batizado no Espírito, meus irmãos, nada mais é do que abrir o coração e deixar Deus ser Deus em nossa vida. É deixar o amor de Deus nos transbordar dos pés à cabeça, para que as pessoas, ao olharem para nós, digam: ele é diferente, ela é diferente. Eu quero o que ele tem. O que eu tenho, o que você tem, nada mais é do que a presença de Deus. Nós ainda encontramos em Atos dos Apóstolos, depois de Pentecostes, quando Pedro vai subir ali as escadas do templo, e ele encontra um paralítico. Aquele paralítico pede para ele uma esmola. Ele olha para aquele homem e diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E é narrado para nós que aquele homem é curado naquele momento e começa a seguir os apóstolos, porque Pedro foi inundado pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Pedro que
nós ouvimos no evangelho de semana passada, estava com medo, estava com as portas trancadas em sua casa, com medo dos judeus, começou a experimentar o extraordinário de Deus, porque foi batizado, porque recebeu o amor de Deus. Você também pode experimentar isso, basta você ter um coração aberto, basta você pedir. E eu digo assim como Pedro disse, em nome de Jesus, levanta e anda, porque Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te elegeu para ser discípulo dele em meio a este mundo caótico. Deus te elegeu para que você seja, assim como este Círio Pascal, luz nas trevas da humanidade. Tome posse disso. Quando nós recebemos o batismo no Senhor, a gente não pode guardar essa graça só para nós. A gente precisa levá-la adiante, e levar com alegria, levar com determinação, porque nós conhecemos quem é o nosso Deus. Feche seus olhos um instante, e se você quiser oração, as intercessoras estão aqui agora dispostas para rezar por você. Se você quiser receber esta graça do batismo, é só você procurar uma das intercessoras neste momento, que elas vão orar por você. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, pela autoridade que me foi confiada pela vossa igreja, como um sacerdote teu, Senhor, eu te peço, derrama sobre este lugar o teu Espírito. Assim, Senhor, como o Senhor derramou o teu Espírito sobre os apóstolos, assim, Senhor, como o Senhor derramou o teu Espírito lá em Jerusalém, eu te peço, Senhor, derrama o teu Espírito aqui neste momento, sobre esta igreja e sobre todos aqueles que nos acompanham agora pelas redes sociais. Sim, Senhor, eu te peço uma graça abundante na vida dessas pessoas que estão aqui. Eu te peço, Senhor, derrama, Senhor, faz rasgar o céu, Jesus, sobre este lugar com o teu Espírito. Inunda, Senhor, estas almas, inunda, Senhor, estes corações com o teu Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre nós. Nós estamos sedentos de Ti, nós clamamos por Ti, Deus. Derrama, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre este lugar. Vai pedindo esta graça a Deus, vai pedindo com o seu modo, do seu jeito, pedindo para Deus a graça do batismo no Espírito, pedindo para Deus essa graça de ser reavivado, de ter uma fé em chamas, uma fé que queima por amor a Deus, uma fé que anseia por estar na presença do Senhor. Vai pedindo para Deus essa graça de, nesta noite, neste momento, experimentar o impossível de Deus. Vai pedindo nesta hora esta graça, a promessa do Pai para nós, o seu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Você que deseja receber essa experiência de Deus, se ponha de pé agora. Se te ajudar a rezar, abre seus braços. Se você quiser ficar com a mão no coração, põe a mão no coração. Você é livre. Na liberdade do Espírito agora, eu te convido a clamar a presença de Deus sobre a sua vida. Na liberdade de filho de Deus, eu te convido neste momento a clamar o derramamento de Deus sobre a sua vida. Com ousadia, ore agora. Peça para Deus esta graça. Peça para Deus agora derramar o seu amor sobre a sua vida, sobre o seu coração. Do nosso ser, do nosso coração. Derrama, Senhor, mais uma vez. Reaviva, Senhor, os carismas. Derrama, Senhor, o teu Espírito aqui. Concede-nos, Deus, a graça de termos novos profetas. Concede-nos, Deus, a graça de experimentarmos o teu extraordinário
Concede-nos, Senhor, esta graça de vivermos mais uma vez a graça de Pentecostes. Derrama, Senhor, sobre esta igreja o teu Nós Santo precisamos, Espírito. Senhor, testemunhar a tua graça através do teu Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, vem agir. Vem, Espírito de Deus, vem trabalhar, Senhor, o nosso coração, reinflamar os carismas, Senhor, mergulhar no Senhor na tua graça. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Cante isso, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, 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 inunda meu ser. Para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser.